Eu vou apresentar minha tela aqui, gente. Eu preparei uma apresentaçãozinha. Vocês estão vendo a minha tela? Agora sim. Eu preparei uma apresentação aqui para vocês chamada Me Formei. E agora? Eu sei que o período que a gente entra na faculdade e o período que a gente está próximo de terminar a faculdade pode ser muito assustador, então eu vou contar para vocês a minha experiência enquanto estudante da UFCJ e como é que está a minha vida logo após a faculdade. Primeiro eu vou aqui me apresentar de novo. Eu sou Rebeca Oliveira. Eu sou uma mulher negra de 25 anos. Eu nasci em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, e entrei na UFSJ em 2015 pelo SISU. E daí vocês podem estar se perguntando como é que eu fui parar do interior do estado de São Paulo para o interior do estado de Minas Gerais. Eu tenho uma grande amiga, duas grandes amigas, na verdade, que a gente meio que embarcou nessa jornada juntos. E foi uma das melhores coisas que já me aconteceu. Na faculdade eu fiz muita coisa. Eu fiz assim, eu tentei experimentar de tudo um pouco para entender bem o que é que eu gostava. Eu coloquei aqui algumas fotinhas dos projetos de extensão que eu participei e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles e sobre como cada um deles contribuiu para a minha formação e para a jornalista que eu sou hoje. Logo aqui no comecinho vocês podem ver essa montagem da van, que era um projeto de extensão que a gente tinha na faculdade, que funcionava como uma agência de notícias para veículos da região. E foi muito interessante a experiência na van, porque foi o primeiro projeto de extensão que eu participei logo no segundo semestre da faculdade, e ele proporcionou as minhas primeiras matérias assim publicadas em algum lugar fora da faculdade, e também me proporcionou poder entender a cidade de uma forma diferente. Porque muitas vezes a gente vai para a faculdade, daí a cidade é histórica, e daí a gente só se relaciona com pessoas da faculdade, com pessoas de outros cursos, talvez, mas é importante entender a cidade onde você está pisando e também conversar com seus vizinhos, assim. As melhores pessoas que eu conheci fora da faculdade eram todas as tipo, senhorinhas que moravam do meu lado e aprendi muito com elas. Logo abaixo aqui teve um projeto de extensão que eu fiz parte também, que foi sobre educomunicação na Casa Lar, que é uma casa de apoio a crianças em situações de vulnerabilidade. Então a gente ensinava para elas comunicação de uma forma meio educativa, assim, e foi também uma experiência bastante transformadora. Logo aqui no cantinho direito tem essas senhorinhas simpáticas com celular, que foram uma oficina que a gente deu de fotografia como parte do jornal delas, que foi um projeto que eu ajudei a fundar junto com outros alunos do curso. Era um jornal de cunho feminista, e aqui a gente estava dando uma oficina de fotografia para senhoras da Universidade na Terceira Idade, que é um programa de extensão da UFSJ. Logo aqui no centro, a gente tem a equipe de cobertura do Inverno Cultural de 2017, se eu não me engano. O Inverno Cultural também é uma oportunidade incrível, assim, uma imersão de cobertura de evento, e eu recomendo a todo mundo participar se vocês tiverem a oportunidade, assim que a gente puder fazer o Inverno Cultural de novo, e presencial. E logo aqui abaixo tem uma foto do Corredor Cultural, que foi um projeto de extensão que eu participei pela Pró-Reitoria de Extensão da UFSJ. Esse aqui foi um encontro na Unicamp sobre produção cultural. Além disso, eu também desenvolvi alguns trabalhos de pesquisa, que é uma dica que eu dou para todo mundo, caso vocês tenham interesse na área, e também para deixar algumas portas abertas, mesmo se não for exatamente o foco que vocês querem seguir para a vida. Eu comecei fazendo alguns artigos dentro das disciplinas mais teóricas, junto com o Luiz Demir, a Luciene, alguns outros colegas do curso, e daí a gente teve a ideia de submeter para o Intercom. Essa foto aqui, que tem a Débora, que é a professora de alguns de vocês, inclusive,
Foi o primeiro Intercom que eu participei em 2017 e foi com artigos que eu fiz nas disciplinas do curso. Foi um artigo da disciplina de jornalismo político e de radiojornalismo. Depois disso, eu fiquei um pouco empolgada nessa área assim, e comecei uma iniciação científica com o Luiz Ademir, que era sobre o papel que os políticos desempenhavam nas redes sociais como estratégia de mobilização para as eleições de 2018. E essas outras fotos que tem foram artigos que vieram desse trabalho de iniciação científica e que eu tive a oportunidade de apresentar em congressos em Joinville, em Belo Horizonte, Volta Redonda, em São Paulo, dentre outros. E eu sei que falando assim pode parecer que eu fiz assim muita coisa, mas eu era um ser humano funcional também. Essa foto aqui foi a primeira foto que a gente tirou desde que cheguei em São João. Tirei essa foto junto com a Júlia e a Paola, que foram aquelas amigas que eu citei lá no começo, que a gente decidiu viver essa aventura em São João del Rei juntas. Essa aqui é a minha sala. Todas essas pessoas aqui na escada são a turma de jornalismo 2015. E uma coisa que é muito importante, e acredito que possa estar sendo um pouco difícil para vocês que estão agora no ensino remoto, mas acho que vale o esforço, é de tentar se aproximar bastante das pessoas da sua sala, seus colegas de turma. Sei que agora não vai estar sendo possível no momento compartilhar o ponto de ônibus, compartilhar a cantina do intervalo, a madeira do setup, mas acho que é muito importante estabelecer relações na universidade também, porque a universidade, além de um espaço para você se entender como um indivíduo adulto, porque muitas vezes a gente chega na universidade assim, recém-saído do ensino médio, recém-saído da casa dos pais, então a gente não sabe muito bem exatamente quem a gente é e a gente acaba descobrindo na universidade. Também é um local muito importante para entender a diversidade de pessoas que estão ao seu redor e como se relacionar com elas. Na universidade eu fiz amigos que eu vou levar para a vida toda e alguns deles estão inclusive me assistindo aqui. Oizinho para todos. E foi assim, a universidade foi uma experiência incrível para mim. Eu sempre procurei fazer muita coisa para entender o que eu gostava e deixar algumas portas abertas de oportunidades para me tornar a jornalista que eu queria ser. Sempre busquei muita participação em congresso, em oficina, em palestras, e acabei me especializando um pouquinho mais no final do curso em jornalismo digital e redes sociais. Muito pela minha iniciação científica, e também durante a faculdade eu passei por um processo que foi muito importante para mim, que foi a minha transição capilar. Eu cheguei na faculdade, assim, tinha recém parado de fazer progressiva no meu cabelo, eu alisava o meu cabelo antes, e eu passei a minha transição inteira nos primeiros anos de faculdade. Então, também foi muito importante para mim, e foi também por isso que foi assim que eu decidi o tema do meu TCC. E é um curto documentário sobre a experiência de mulheres que passaram pela transição capilar, incentivadas por influenciadoras digitais. E eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, mas antes disso, eu me formei. Eu me formei em 2018 na UFSJ e o período logo após a formatura é intenso, digamos assim, porque ao mesmo tempo que você está muito animado para viver toda a vida profissional pela qual você se preparou, também é um momento de muito medo, muita incerteza, de que você não sabe exatamente o que você vai fazer, né? O mercado de jornalismo, ele é amplo, mas ele também pode ser um pouco difícil de se inserir. E eu passei os primeiros meses de 2019 mandando currículo adoidada e sem ser exatamente chamada para nada. Eu participei de alguns processos seletivos, cheguei um pouco mais longe, mas não acontecia assim a contratação. E aí vai uma coisa que eu acho que é importante dizer, que às vezes quando a gente está na faculdade, a gente tem uma visão muito idealizada do que vai ser assim que a gente se formar. A gente acha que assim que a gente se formar, vai dar tudo certo, a gente vai ter uma carreira bem-sucedida, sendo um sucesso da forma como qualquer um entende.
Só que, às vezes, assim, logo que a gente se forma na faculdade, às vezes vem um medo, assim, sem saber o que vem pela frente. Nesse contexto, abriu o programa de treinamento em jornalismo diário da Folha, que é bastante tradicional, e eu fiz a inscrição um pouco assim, despretensiosamente. Eu já tinha passado por vários processos seletivos que não tinham dado um resultado muito bom, e então eu fiz assim meio que só para tentar. Só que acabou que eu passei, foi incrível. Eu passei 3 meses na Folha de São Paulo. A gente tinha aulas de segunda a quinta com os jornalistas da casa, alguns treinamentos, e nas sextas-feiras a gente era alocado, cada um para trabalhar em uma editoria. Por conta da minha experiência na faculdade, eu acabei sendo alocada na editoria de redes sociais. E foi tudo. Foi muito interessante porque eu podia aprender coisas que estavam acontecendo no momento, assim, tava todo mundo meio que aprendendo a fazer algumas coisas e eu caí lá e abracei o projeto e foi muito, muito legal. Mas depois que o trainee acabou, voltou novamente para aquela coisa meio de incertezas, assim. Eu fui convidada para fazer a cobertura do Congresso de Jornalismo de Educação, da Geduca, que é a Associação de Jornalistas de Educação, e foi interessante, assim, porque eu não trabalhava muito com educação desde a experiência da extensão em educomunicação. E foi interessante voltar a entrar em contato com essa área. E daí, desde então, eu colaboro com a Geduca até hoje. E daí eu passei o ano de 2019 meio que fazendo uns freelas, fazia uns freelas para Folha, fazia uns freelas para Educa, mas meio sem nada muito certo. Eu dava plantão na Folha de sábado e domingo, uma vez por mês. Estava meio indo e voltando de São Paulo, porque eu moro em Guaratinguetá. E até que em 2020, o ano em que tudo daria certo, eu fui contratada pela Folha para um projeto em parceria com o Google, que é a produção de web stories, que são narrativas visuais, que no formato de stories, tipo do Instagram, do Facebook, etc. Só que com a proposta de ser mais perene, porque os stories desaparecem depois de 24 horas e os web stories seriam o que a gente chama de conteúdo evergreen, uma pauta mais fria, assim, que poderia ser aproveitada muitas vezes pelo jornal. E é um projeto que começou super experimental. Eu já estou nele desde março do ano passado, então já faz 1 ano e 2 meses, 3 meses. Mas aí veio a pandemia e eu trabalhei exatamente uma semana alocada na redação da Folha, assim, tipo, indo de segunda a sexta. Na sexta-feira, tipo, completando esses primeiros 7 dias que eu passei na Folha, eles pediram para que os jornalistas passassem a trabalhar de casa. E desde então eu estou em home office. Essa aqui é a redação da Folha, bem vaziazinha. Ninguém vai muito lá, exceto que você tem alguma coisa muito específica para fazer, resolver coisa no RH, assinar contrato, esse tipo de coisa. E além disso, durante a pandemia, uma coisa que eu tive que trabalhar muito, e acredito que muitos de vocês podem estar tendo a mesma dificuldade, é que trabalhando de casa, as barreiras entre casa e trabalho, descanso, lazer, trabalho, ficam muito mais tênues. Então, pode ser bastante difícil você trabalhar demais ou trabalhar de menos, porque tudo é distração, mas ao mesmo tempo você sente que você trabalhando de casa, você tem que render muito mais porque você está em casa, né? Então, o conselho que eu posso dar para vocês nesse momento é, por favor, não esquece de descansar, de comer direito. Eu sei que as aulas do ensino remoto podem estar sendo puxadas, tem muito trabalho para fazer. Eu não sei se alguns de vocês têm estágio, trabalham fora também. E eu sei que pode ser puxado, mas não se esqueçam de descansar, de se alimentar direito, beber água. E uma outra dica que eu deixo é que com a pandemia, eu não vou ser leviana a ponto de dizer que
a pandemia trouxe alguma coisa boa. Mas um ponto que eu acho que é interessante é que com a pandemia as fronteiras ficaram um pouquinho mais tênues, visto que tudo agora é digital, porque é a forma como a gente pode se relacionar uns com os outros. Então, acho que é um momento importante para, caso vocês tenham interesse em fazer algumas outras coisas que aconteçam em outros estados, outras cidades, e não tenham tido oportunidade até o momento, tudo acontecendo online fica um pouco mais fácil de chegar até esses lugares. Alguns programas de treinamento em jornalismo estão acontecendo todos online, dá para pegar disciplina em outras universidades também online. E eu falo por experiência própria, porque eu acabei de ingressar no mestrado na UFJF. A minha pesquisa é uma continuação do meu TCC, que é o papel das influenciadoras no discurso de aceitação do cabelo afro. E eu estou aprendendo também agora, nesse momento, a como é ter uma aula remota. E por isso que eu peguei tanto na tecla de conhecer pessoas, conectar com pessoas, que é uma dificuldade que eu também estou tendo nesse momento. As aulas começaram faz 2 semanas no máximo e é engraçado pensar enquanto na graduação, nas primeiras semanas, assim, eu já tinha feito amigos e com o mestrado remoto é um pouco mais difícil se conectar com as pessoas, então acho que vale o esforço. E por isso também eu agradeço ao Centro Acadêmico por essa oportunidade, porque é a oportunidade de ver a carinha de vocês. Muita gente aqui que eu não conhecia, eu saí da universidade em 2018, acredito que tenha sido o ano que muitos de vocês tenham chegado, ou até depois. E é muito bom estar aqui falando com vocês. Eu vou deixar aqui o meu e-mail, o meu Twitter, Instagram e LinkedIn. Caso vocês precisem de mim, é RebecaCBO em todas as redes. E o meu e-mail também é rebecacbo@gmail.com. Obrigada. Se vocês tiverem perguntas, quiserem puxar um papo aqui no chat, podem ficar à vontade. Perfeita! Obrigada, Gilba. Linda demais. Falando com o microfone desligado. Tava falando com o microfone desligado, gente, desculpa. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem falar em voz alta, ou não estiverem confortáveis em falar em voz alta, quiserem soltar aqui no chat também, podem ficar à vontade. Eu tenho uma pergunta. Oi, Lucas. Tudo bem? Aqui, deixa eu te perguntar. Assim, você falou que teve uma semana de trabalho presencial na Folha de São Paulo, né? Então, como que foi o online, assim, para o home office para você, assim? Sentiu uma diferença muito grande? Teve diferença sim, Lucas. Eu tive ainda um pouco de sorte, porque, colocando assim, entre aspas, porque como eu passei pelo programa de treinamento e eu também passei um tempo dando plantões de fim de semana, eu conhecia boa parte da equipe. Mas desde que eu entrei, teve várias pessoas que chegaram até a Folha e eu não conheço a carinha delas até hoje, sabe? Além disso, tem a questão de ser muito difícil separar o trabalho de casa, porque eu trabalho do meu quarto, assim, eu não tenho um escritório à parte. Então, é muito fácil para mim, tipo, acabei de almoçar na frente do computador, almoçar na frente do computador, continuar trabalhando, ou então tentar trabalhar da cama, esse tipo de coisa que é ruim, assim. Fora uma questão que eu não sabia que seria um problema, mas depois eu vim a descobrir, é a própria ergonomia do trabalho. Porque, assim, durante a faculdade inteira, eu não vou mentir para vocês, não. A minha escrivaninha era uma mesinha minúscula e a minha cadeira de estudos era uma daquelas cadeiras dobráveis de metal, assim, de bar, sabe? E eu passei, assim, 4 anos tranquila, sem nenhuma dor nas costas, tudo de bom.
comecei a trabalhar de casa, fui pegar, tipo, comecei com a cadeira da cozinha, né? Era o que eu tinha. A dor nas costas, sinceramente, não vale a pena. Então, é uma coisa que são coisinhas que a gente nunca pensa, que a gente nunca pensava, né? Que a gente ia ter que lidar, mas chegou. Tive que comprar uma cadeira de escritório. Inclusive, caso o ensino remoto permaneça por bastante tempo, eu recomendo que vocês façam isso. Fica à vontade, Laura. Acho que é minha vez, né? Primeiramente, muito obrigada pela palestra, por contar como foi a sua experiência na UFSJ. Muito legal ver e é muito legal ter um depoimento desse tão próximo da gente, né? Uma realidade que a gente vive. Mas, enfim, a minha pergunta é mais a ver com o sentido de, tipo, como foi chegar na Folha de São Paulo? Você se assustou com a rotina, já esperava por isso? Como que foi, tipo, a primeira impressão, o impacto? E se foi legal conhecer as pessoas, se você fez bastante amigos, se já conhece gente e tudo mais. Chegar na Folha de São Paulo foi meio que num susto, né? Eu abri uma inscrição para treinamento e abrem várias, assim, ao longo do ano. Eu lembro que quando eu estava na graduação, teve uma inscrição para treinamento em jornalismo cultural, também na Folha, que eu tentei, mas acabei não passando. E uma para o Focas, do Estadão, que também é um programa bastante tradicional. É uma história até um pouco engraçada. Eu fiz, tipo, o processo seletivo funciona assim. Você primeiro faz uma prova teórica, digamos assim, é uma prova de múltipla escolha de conhecimentos gerais, inglês e português. E daí você geralmente precisa entregar também um texto, que no meu caso era um perfil de uma pessoa que tinha sofrido violência. E daí entreguei, fiz tudo e de repente chegou tipo um e-mail assim: você foi selecionada para a próxima fase do processo seletivo. E eu achei que era spam. Eu fiquei um tempão sem acreditar que era, até que mandaram as instruções para a segunda fase do processo seletivo. E a segunda fase foi no sábado, foi o meu baile de formatura. A segunda fase era presencial em São Paulo na segunda-feira. E teve uma super treta na formatura que o carro dos meus pais quebrou. Então a gente teve que voltar guinchado para Guaratinguetá, correndo no domingo para que na segunda-feira de manhã eu estivesse em São Paulo para participar da segunda fase do processo seletivo. A segunda fase foi uma espécie de entrevista coletiva com um dos jornalistas da Folha, que é o Jairo Marques. Então, eles deram um tempinho para a gente pesquisar um pouquinho da vida do Jairo e depois fazer uma dinâmica de entrevista coletiva. E a terceira fase foi uma entrevista. E eu, assim, tinha, com toda o otimismo que existe em mim, eu tinha toda a certeza de que eu não ia passar. Assim, completa certeza. Eu tinha falado, tipo, nossa, foi ótimo conhecer, porque a segunda fase já foi presencial na Folha. E não sei se vocês conhecem o prédio, ele é bastante imponente, assim, se você olha de fora, você não dá nada para ele. Daí você entra, assim, logo na frente já tinha uma máquina daquelas que imprime jornal, como é que chama isso? Uma daquelas grandes máquinas que imprime jornal, que era, tipo, das antigas e ficava lá em exposição na frente. Então é bastante impactante. E é bem no centro de São Paulo, em uma região que é um pouco próxima da Cracolândia. E então eu, assim, recém-saído do interior de Minas Gerais, uma cidade de 8 mil habitantes, fui parar, tipo, do sábado para segunda-feira na maior cidade da América Latina. Então foi um pouquinho assustador já de então. Mas lá na Folha eles foram muito receptivos eles são muito receptivos com as turmas de trainee. Então, foi um baque, assim, estar na Folha de São Paulo pela primeira vez é um baque tremendo, acho que para qualquer pessoa, mas é uma experiência que vai se atenuando, assim, as pessoas foram, assim, gentis o suficientes para não botar todo mundo para correr, assim, logo de primeira. E foi interessante também porque eles deram essa experiência para a gente de poder fazer um rodízio pelas editorias.
nas sextas-feiras. Então, sexta-feira é o dia que fecha o jornal, que vai sair no sábado, e eles também dão um adianto no jornal impresso que vai sair no domingo, que é o jornal da semana, que é tipo o mais completo, né? Então, eu trabalhava em mídias sociais, eu não lidava diretamente com o jornal impresso, mas era assim muito interessante ver a dinâmica da redação mudando para tentar fechar o jornal impresso, assim. Eu fiz grandes amigos no programa de trainee, inclusive hoje em dia eu moro com uma das minhas amigas que eu fiz, com quem eu foi da minha turma de trainee. Fiz uma outra grande amiga na turma de trainee que me emprestou o sofá para dormir quando eu fazia os plantões de finais de semana. Então, para eu não ter que tipo, ficar pagando hotel, eu dormia tipo, no sofá dela. E foi bem interessante. Se vocês tiverem o interesse, porque eu sei que não é todo mundo que tem o interesse de trabalhar num jornal muito grande, que é de fato um jornal muito grande, é uma redação com mais de 300 jornalistas, e não tem nada de errado em não querer trabalhar num jornal desse, porque tem muito jornalismo muito bem feito sendo feito em mídias alternativas, em jornais pequenos, em jornais locais, e é tão válido quanto. Mas caso vocês tenham interesse nesse tipo de jornalismo, eu recomendo muito que vocês tentarem o programa de treinamento, que é a principal forma de ingresso nesses grandes jornais, nessas grandes redações. Só um adendo aqui, eu disse que São João tinha 8.000 habitantes, mas são 88.000, nós somos aqui. Chegou aqui. Tem duas perguntinhas no chat. Prazer em conhecer também, Ariane. Olha, eu sim, não sei dizer exatamente, mas eu acredito que não, porque a redação toda está em home office, não sou só eu, assim, tem a redação inteira. A política do jornal é que enquanto todo mundo não estiver vacinado, ninguém é obrigado a voltar para a redação. Porque, enfim, tem bastante algum. Eu tenho o privilégio de não ter que sair para a rua para fazer muita coisa, assim, só se for estritamente necessário entrevistar alguém, mas a gente tem dado prioridade para entrevistar online, pelo telefone, que não é o ideal, mas é o que dá para fazer por enquanto. Mas acredito que não tem como comprometer o desenvolvimento profissional, porque é uma situação que a redação inteira está na mesma, assim, a gente está literalmente todo mundo no mesmo barco. Mais perguntas? Obrigada, Yara, pela pergunta. A gente tem que, às vezes, fazer um pouquinho uma separação. Tem coisas que existe uma cláusula dentro do Conselho de Ética dos jornalistas que, se você não se sente confortável em fazer certas pautas, ninguém pode te obrigar. Você pode falar isso para o seu chefe e ninguém vai te obrigar. Eu nunca tive, pessoalmente, uma experiência de que eu tivesse que lidar diretamente com uma pauta que divergisse dos meus ideais políticos. Mas na Folha, um dos princípios editoriais é que você tem que ouvir sempre o outro lado. Então, independente da pauta que você esteja fazendo, é sempre obrigatório que você escute o outro lado dessa pauta que você está fazendo. É claro que o conceito de objetividade no jornalismo, ele é complicado, ninguém é totalmente imparcial, porque todo mundo é humano, todo repórter, todo editor, todo mundo vem com uma vivência anterior a isso, mas eu acredito que uma forma de contornar essa situação de que não tem como o jornalismo ser literalmente um espelho da realidade é aumentando a diversidade de profissionais dentro da redação, porque você vai ter mais pontos de vista contando histórias e com os quais as pessoas podem ler e tirar suas próprias conclusões.
A Maiara. Olá, Maiara. Prazer. É um pouquinho da minha rotina de trabalho na Folha. E a pergunta da Ariane eu já vou juntar aqui, porque acho que eu vou mostrar para vocês, vai ser melhor. Eu trabalho fazendo web stories, que são algo exatamente como isso aqui que eu vou mostrar. Eu escolhi um tema que é um tema do meu interesse, que é literalmente o tema da minha pesquisa de mestrado e o tema do meu TCC, que é o significado do cabelo Black Power. Então, o que eu faço diariamente são web stories, que são isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, a minha rotina, basicamente, é eu bato a pauta junto com o meu editor, vejo o que é o assunto do dia, ou então o que eu tenho interesse de fazer, eu proponho para ele, ele diz tá ok, se não tá ok, sugere algum outro ângulo, e eu faço os web stories. Então, eu preciso preparar o texto, a imagem, a animação da imagem e colocar elas nesse formato aqui dentro de um programa que se chama Make Stories. Ele é gratuito, se vocês quiserem testar aí, depois eu posso deixar o endereço no chat. E esse aqui foi um web story que eu produzi. Ele tem som, então eu já ativei o som aqui em cima. Não sei se o som vai ser compartilhado. Vamos ver. Acho que não, né? Enfim, tem uma música no fundo que é I'm Black and I'm Proud, do James Brown. E daí, esse aqui é um web story sobre o significado do cabelo Black Power. Ele já era um tema do meu interesse, então eu já tinha bastante coisa sobre o assunto pesquisado. E ele veio meio que num gancho daquela situação no Big Brother, em que o Rodolfo chamou o cabelo do João de cabelo de Homem das Cavernas, então estava tendo muita busca no Google sobre cabelo Black Power, por que aquilo era racismo, etc. Então eu aproveitei que eu já tinha interesse em fazer um web story nesse tema, sugeri para o meu editor, ele topou e a gente fez. Se eu estiver indo rápido demais, vocês me avisam pelo microfone, porque eu não estou vendo vocês, tá? E daí sempre aqui a gente deixa o link que leva para home dos web stories, daí dá para ver tudo que já foi publicado dentro desse projeto. Esse projeto faz parte de uma parceria com a Google. Eles têm uma parceria com diversos veículos de comunicação aqui no Brasil para produzir esses web stories, que são um formato
novo que eles estão tentando emplacar. E tem dado retorno, sabe? E daí é isso que eu faço. O meu dia a dia é basicamente esse. Eu bato a pauta, preparo o texto, pesquiso imagens que tenham a ver com o texto. Às vezes eu preciso editar um vídeo, às vezes eu preciso gravar eu mesmo o vídeo. Monto os web stories, eles passam por revisão e eu publico. É isso. Isso tudo está dentro da editoria de mídias sociais da Folha. Então, assim como eu dava plantão no começo, quando eu tinha acabado de começar, eu ainda dou plantão hoje em dia. E também eu sou responsável pela edição dessa home que vocês viram. Eu vou mandar ela aqui no chat, se vocês quiserem dar uma olhada. Nos finais de semana eu também lido com redes sociais, então a gente tem um trabalho de curadoria mesmo, dentro de todo o conteúdo que é produzido pelo jornal, que é muito conteúdo. Então, cabe aos social medias e editores de home selecionar dentro de todo o universo que o jornal produziu naquele dia o que é relevante para as redes sociais, o que é relevante para cada rede social. E é esse trabalho. A Folha agora também está investindo no Telegram e no TikTok. E a gente tem uma repórter específica para o Telegram e para o TikTok, que é a Jéssica Nakamura. Mais alguma pergunta? Obrigada, fico muito feliz que vocês gostaram. Alguém levantou a mão, não consegui ler o nome. Oi. Rafael, sou do Cacos, né? Aí por isso que eu tô sem Oi, meu nominho aqui. tudo bem? Tudo bom. Então, eu ia perguntar sobre a rotina, assim, né? Você já respondeu, porque a pergunta que eu queria fazer é sobre. E aí eu queria saber qual tipo de pauta, qual editoria especificamente, justamente porque acho que a realidade de uma redação gigantesca, igual a Folha, e a veiculação da Folha, que é muito grande, assim, né? É muito distante aqui da realidade aqui de São João del Rei e das oportunidades que a gente tem de estágio e tal, que a gente não tem em redação. Aí eu queria saber como que foi esse sentimento, assim, principalmente no início, acho que agora você deve estar acostumada, mas assim, que, tipo, deve ser muito doido, assim. Foi doido. Foi realmente doido. Eu nunca tinha passado exatamente por uma redação antes. Eu trabalhei na assessoria de comunicação da UFCJ, mas é uma redação bem pequenininha, assim, né? Tem o quê? Uns 10 profissionais? Uns 10 profissionais e estagiários. Então, chegar na Folha foi realmente um pouquinho assustador, assim, ver o tanto de gente que estava envolvida em tanta coisa, mas ao mesmo tempo eu acho que isso foi também um pouquinho que uma vantagem para mim, porque como é uma redação muito grande, o trabalho às vezes fica muito segmentado, né? Alguém faz texto, tem o fotógrafo que tira foto, tem o editor de vídeo que edita o vídeo, e tendo começado a carreira em São João del Rei, eu aprendi a fazer muita coisa diferente, porque muitas das vezes eu era a única pessoa responsável por fazer uma coisa inteira. E eu não podia depender de alguém para ir tirar foto enquanto eu fazia o texto, enquanto outra pessoa editava o vídeo, outra pessoa gravava o vídeo. Então, acho que isso foi um pouquinho de vantagem, porque no meu trabalho de web stories, eu sou bastante independente, assim, eu não. Claro que as fotos são as fotos dos fotógrafos, que muitas vezes foram tiradas para outras matérias, ou então é foto de arquivo, quando a gente não consegue, mas se precisar, eu consigo fazer do começo ao fim sem depender de ninguém. E eu acho que isso é um tipo de vantagem que a gente só aprende a fazer quando é literalmente só a gente. E, claro, não ter medo de experimentar coisas diferentes também, enquanto a gente está na faculdade, ou mesmo logo depois que a gente se formou. Porque esse projeto que eu trabalho é um projeto que, quando eu fui chamada para fazer parte dele, o meu chefe me ligou e falou, tipo, você quer fazer parte do projeto de Web Stories? Eu literalmente disse, o que é isso?
Eu não faço a mínima ideia do que é isso. Mas eu topei, porque, enfim, é um projeto novo, a gente ainda está em construção, mas acho que por mais medo que dê às vezes de tentar alguma coisa diferente, ou eu tinha muita insegurança, porque muitos dos meus colegas do programa de treinamento, eles já tinham passado por outras redações e eu não, assim, daí às vezes eu ficava um pouco insegura, assim, pensando, tipo, poxa, mas eu vim de uma cidade tão pequena, vim de uma realidade tão distante dessa de que todo mundo está falando, mas acho que tem força nisso também, né? Não é necessariamente porque a gente não tem experiência de uma grande redação que a gente está errado. E também não é demérito nenhum, porque aí em São João tem rádios, tem outras, ou tem jornal, tem TV, tem outras formas de mídia que são tão valiosas quanto. Não é porque a Folha de São Paulo é um jornal nacional, um jornal enorme de 300 jornalistas, que significa que outros jornais menores são piores do que a Folha, sabe? Tem valor, muito valor no local, que acho que algumas questões de apuração e de ética jornalística mesmo a gente aprende em qualquer redação. Não precisa ser a maior redação do Brasil para aprender esse tipo de coisa, mas foi assustador, lógico que foi assustador. Eu cheguei lá, tinha, tipo, mesas a fio lotada de jornalista, um falatório danado, eu não conheci ninguém, e é assustador, mas a gente vai com medo mesmo, né? Oi, Juliana. Eu não vi diferença. Na verdade, assim, não que exatamente eu não vi diferença, mas eu vou dizer que eu acho que foi um pouco de vantagem até, porque o nosso curso, ele é novinho, né? Ele não é... Sim, existem cursos de jornalismo no Brasil que são muito mais antigos que o nosso. Mas justamente pelo nosso curso ser novinho, eu acredito que eu tive professores e um corpo docente do nosso curso é muito engajado no sentido de tentar trazer conteúdo novo, tentar trazer tendências do mercado e discussões que a gente leva com a gente, tipo, pro resto da vida, sabe? Acho que a gente tem um corpo docente muito bom, que pode ser que a gente não tenha exatamente a experiência de viver em grandes redações, mas era como eu estava falando, eu não acho que isso é demérito, não. E valorizo muito o corpo docente que a gente tem, porque foram discussões que eu tive em sala de aula e às vezes a gente estava lá tratando das questões do programa de treinamento e eu me sentia muito confortável para falar certas opiniões, porque foram discussões que a gente teve com muita profundidade em sala de aula. E também tem a questão da proximidade com o professor, né? Que às vezes em universidades maiores, em cursos mais antigos, a gente não tem a intimidade de discutir certas coisas com o professor, de se sentir realmente parte de, assim, não sei vocês, mas quando eu estava na faculdade eu me sentia literalmente parte de uma grande família de jornalismo no FSJ. E os professores eram sempre muito preocupados tanto com o nosso desempenho acadêmico, mas também com questões de saúde mental, que também são muito importantes na universidade. Não adianta nada você ter um grande desempenho e estar todo ferrado da cabeça, que a gente sabe o que acontece. É uma barra bastante pesada, e eu acho que isso é um valor muito grande que eu levo da UFSJ. Mais alguém? Vocês não querem falar? Eu queria ouvir alguma vozinha, assim, de outra pessoa. Eu tenho uma pergunta. Eu também sou do CAPS e... só uma apresentação. Mas eu queria saber como a sua pesquisa acadêmica e o seu envolvimento com a academia te ajudou
e te ajuda agora, com a volta para o mestrado, na sua atuação profissional enquanto jornalista? Eu acho que uma questão que a gente desenvolve muito com a vida acadêmica é que a gente é muito bom de pesquisa, tipo, de pesquisa de material. Se precisar, assim, a gente vai ler livros muito grandes, muito rápido. A gente desenvolve uma habilidade mesmo trabalhando com a pesquisa. E acho que isso, tipo, especialmente na função que eu desempenho, é bastante valoroso, no sentido de que eu, às vezes, preciso tratar de assuntos muito densos de uma maneira muito reduzida nos web stories, digamos assim. E daí eu tenho um pouco essa agilidade de pesquisar coisas mais a fundo, tipo, sair do debate mais superficial sobre isso, que é uma coisa que eu já estava acostumada a fazer. Eu lidava com... Na minha iniciação científica, eu fazia análise de publicações de redes sociais dos presidenciáveis em 2018. Então, eu tinha que lidar com, tipo, centenas de publicações por dia, assim. Tipo, um dos presidenciáveis era o Bolsonaro. E o Bolsonaro no Facebook é uma loucura, como vocês sabem. Então, acho que isso dá um pouco mais de facilidade para a gente lidar com base de dados e também na questão de ter um olhar científico para as coisas mesmo. Tipo, se olhar para as coisas e perguntar, tipo, isso aqui é verdade, isso aqui é fato, como é que eu posso comprovar isso cientificamente? Que não está muito distante do jornalismo profissional, digamos, não o jornalismo acadêmico. E entrei agora no mestrado, tô apanhando aqui um pouquinho para entender como é que funciona, mas estou bastante empolgada com a questão. Uma xará no chat. E do Vale do Paraíba. Meu Deus, oi, Rebeca. Tudo bem? Muito obrigada. Olha, a coisa que eu, quando cheguei em São João del Rei, eu não entendia nada do que as pessoas falavam. Eu simplesmente não entendia, porque, assim, eu adoro o sotaque mineiro, eu acho muito bonito. Só que eu estava acostumada com o sotaque vale paraibano, que é o porta e esse tipo de coisa. Então eu cheguei em São João del Rei e logo quando eu cheguei a gente se mudou para um apartamento que ficava no Matozinhos. E era num prédio que só tinha velhinhos, assim, era tipo um prédio de idosos. Então eles falavam muito cantado, eles falavam arrastando lá, tudo. E eu não entendia nada. Eu simplesmente não entendia nada. Eu demorei alguns meses para, tipo, ter certeza que eu estava entendendo tudo que as pessoas estavam falando. Mas hoje em dia eu adoro, assim, eu acho um sotaque absolutamente tudo de bom. Na questão das diferenças de oportunidade de Minas Gerais perto de São Paulo, olha, aqui no Vale do Paraíba, eu fui para São João del Rei porque, em resumo, não tem universidade federal que ofereça o curso de jornalismo aqui perto, a não ser que seja São Paulo ou Bauru, se eu não me engano. Tem São Paulo, tem Bauru, na Unicamp, em Campinas, tem Mediologia, que não é exatamente jornalismo. Tem faculdades particulares, mas eu queria cursar em universidade pública. Então, acho que isso aí já é uma diferença. Aqui no Vale do Paraíba, a gente tem, teoricamente, a vantagem de que, me parece, pelo menos eu posso estar falando besteira, e por isso eu já peço desculpa em avanço, que tem mais emissoras, né? Tipo, mais grandes emissoras aqui. Tem a Band, tem a Record, tem a Globo. Aqui pertinho tem a Vanguarda, né? Que é a filial da Globo. E daqui é muito fácil ir para a capital, que tem ainda mais oportunidades. Mas em questão de estudo e em questão de trabalho, qualidade de vida mesmo, eu digo, porque, querendo ou não, morar em São Paulo, mesmo no interior de São Paulo, é um tanto quanto estressante, né? Você tem que pagar mais para viver menos, basicamente. Então, em termos de qualidade de vida, eu prefiro Minas Gerais.
não vou mentir, não. E, inclusive, atualmente, prefiro até o sotaque de Minas Gerais, que eu não entendia no começo. O passeio que é calçada, assim. Eu tenho uma historinha de que tem a Leite de Castro lá em São João, né? E eu não conseguia entender que o nome da avenida era Leite de Castro. Eu e a Júlia, que morava comigo e tá aqui também, a gente tinha certeza que o nome da avenida era Lady Castro. Tipo, Lady, Lord Lady era Lady Castro. Avenida Lady Castro. Oi, Luciano. Obrigado pela pergunta. Experiência com mídia local eu tive mais na faculdade, durante a experiência que eu tive com a Van. Então, eu escrevia e algumas das matérias saíam em alguns outros veículos, que foi uma oportunidade muito legal, porque foi logo que eu tinha chegado na faculdade e na Van a gente tinha editores muito bons, então foi meio que um grande intensivão de como fazer jornalismo. Enquanto e logo que eu saí da faculdade, eu fui direto para a Folha. Dentro da Folha, especificamente, eu não tive nenhuma experiência desagradável por conta do cabelo. Mas já aconteceu de, às vezes, eu estava fazendo matérias para a Folha e eu tinha que sair para a rua e ser destratada por pessoas na condição de não saberem que eu era jornalista. Tipo, experiências de que eu fiz uma pauta que era sobre shoppings, então eu tinha que visitar vários shoppings e elencar algumas questões sobre eles. E em São Paulo tem muito shopping, assim, nojento de granfino, né? Então tinha a experiência de que o shopping não tinha entrada para pedestre, e daí as pessoas sugeriram que o meu lugar era no elevador de serviço, esse tipo de coisa. Daí, às vezes, eu ia entrevistar alguns psicólogos, porque quando a gente fez o programa de treinamento, o nosso trabalho final, digamos assim, era produzir um caderno especial que era sobre saúde mental. Então, eu passei muito tempo entrevistando, tipo, psicólogo, psiquiatra, etc. E, tipo, dentro desses consultórios também já sugeriram de que eu era secretária de alguém e não, de fato, a jornalista que ia fazer a entrevista, de que meu lugar não era ali, esse tipo de coisa. Mas especificamente dentro da redação eu nunca sofri nada do tipo. Mais perguntas? Oi, Rebeca, eu tenho uma pergunta. Oi, Lucas. Oi, então, a gente falou com durante esses últimos meses, tá, a gente falou para uma matéria com uma ex-estudante também do curso que está trabalhando na Globo, e ela estava falando como lá existe um rodízio, assim, de funções dos jornalistas que acabam mudando muito de área. Às vezes não a área em si, mas tipo, de diferentes cargos dentro da mesma editoria, como uma forma de, principalmente dos mais jovens, assim, de aprender e tal. Eu queria te perguntar se existe isso na Folha também. E uma coisa só de curiosidade, o cargo de ombudsman da Folha lá, parece que sempre tem um rodízio também, né? Tipo, mas são pessoas da própria Folha de São Paulo, de outras editorias que vão rodando. É, é meio doido pensar que as pessoas voltam para trabalhar na Folha junto com os colegas que as pessoas criticavam, né? Enfim, se existe isso lá dentro, se isso é comentado lá dentro, se é uma questão para vocês também. Sobre a pergunta da Ombudsman, o cargo de Ombudsman existe na Folha desde os anos 60, se eu não me engano, que, para quem não sabe, é um profissional que tem como objetivo representar o leitor. Então, o Ombudsman recebe cartas de leitores e faz uma leitura crítica do jornal. E tem duas funções principais, além de fazer a crítica semanal no jornal impresso, o Ombudsman também envia uma crítica interna
para os jornalistas do jornal diariamente. E geralmente o ombudsman é escolhido dentre os editores da Folha, de qualquer editoria, desde que tenha interesse e afinidade com o cargo. E pode ser realmente um pouco complicado depois que você é ombudsman voltar para a redação. Mas para evitar maiores constrangimentos, existe uma política de que o mandado de ombudsman é de 1 ano, você pode renovar por mais 1 ano, então você foi tipo ombudsman em 2018 e 2019, aí você precisa sair. E depois que você sai, você tem tipo uma garantia de não demissão por 2 anos, que é justamente para evitar esse tipo de constrangimento, porque, enfim, ninguém gosta exatamente de ter o trabalho criticado. Mas eu acho que é uma figura importante, no sentido de que é tipo, uma representação do leitor e ajuda a gente a pensar criticamente o trabalho que a gente está fazendo, que eu acho que é sempre importante. A Folha tem muito essa questão da autocrítica, assim. A gente também tem uma crítica interna que circula todo dia, tipo, falando os pontos altos e no que o jornal errou. Então, é uma questão que a gente tem que lidar, assim. E eu acho que um erro muito fácil de cometer enquanto jornalista profissional é pensar que você não está fazendo jornalismo para outro jornalista, está fazendo para o leitor. E muitas vezes você tipo, faz uma grande reportagem assim, mas que o seu leitor não vai entender. Quem vai entender é outro jornalista. Talvez você ganhe um prêmio por isso, porque de fato é um trabalho muito bom, mas se ninguém entender, não adianta de nada. Não é o nosso trabalho. Então, acho que a crítica e a autocrítica é importante nesse sentido e a gente tem que, assim, é chato, mas a gente tem que aprender a lidar com ela, né? A gente não agrada todo mundo sempre e é importante também reconhecer quando a gente errou, que é só assim que a gente evolui. Se a gente achar que a gente está certo o tempo todo, não tem como ficar melhor, né? E daí também perde um pouco a graça, eu acho. Sobre a questão de rotação, dentro da editoria, tem sim. Eu especificamente ainda não passei porque eu cheguei oficialmente na Folha faz 1 ano, que eu fui contratada em março do ano passado, mas é bem comum às vezes é umas coisas que a gente nem entende muito lá dentro, assim, tipo, editor de mundo vira editor de cultura, e daí você pensa, tipo, o que tem a ver uma coisa com a outra, mas é só para manter o espírito vivo, que ver as pessoas se reinventando também é muito interessante. E dá a oportunidade das pessoas crescerem, né? Porque às vezes também é muito fácil você ficar acomodado no trabalho. E a menos que seja do seu interesse, tipo, se especializar em um tema, que também pode ser o caso, eu acho que é interessante ver as coisas de uma outra perspectiva, no sentido de que lá tem as editorias específicas, né? Tem os repórteres de economia, de política, de cultura, de cotidiano, de cidades. Então, é interessante ver as pessoas, tipo, se reinventando nas pautas, assim, às vezes é alguém que é repórter de cultura, assim, só faz pauta de música, e daí você vai ver, tá tipo, cobrindo crise no Japão, e esse tipo de coisa. Eu acho que dá uma oportunidade de crescimento e também uma sensação de mudança de áreas, que é bastante interessante. Ainda mais para quem tem bastante tempo de casa, né? Mais alguém? Uma pergunta no chat. Pelo tempo que você ficou em São Paulo, como você se adaptou? Oi, Vitória. Obrigada pela pergunta. Eu fiquei. Teve dois grandes momentos da minha estadia em São Paulo. Durante o trainee, eles ofereciam hotel para as pessoas que não eram de São Paulo. Então foi interessante porque eu não tinha que pagar aluguel, visto que o trainee não é assalariado. A gente tipo, não recebe nada para ficar em treinamento. A gente recebe treinamento. Mas, assim, monetariamente a gente não recebe exatamente nada. Pode ser que você emplaque uma ou outra pauta como freelancer, mas não tem exatamente nenhuma remuneração.
E morar num hotel é uma experiência interessante, ainda mais por 3 meses. Você aprende a fazer miojo na chaleira e dentre outras coisas para sobrevivência. Depois do trainee, eu passei um tempo indo durante os finais de semana para dar os plantões, como eu falei, e eu ficava na casa de uma amiga minha que eu fiz um trainee, que é a Renata. Então eu chegava. Tem 2 horários de plantão que eu fazia. Ou era das 7 da manhã às 3 horas da tarde, ou das 3 horas da tarde às 11 horas da noite. E daí, quando eu fazia o plantão de 7 às 3, Guaratinguetá não é tão longe de São Paulo, dá 2 horas e meia de ônibus. Então eu tinha que ir na noite anterior, eu dormia, acordava no outro dia às 7, dava o plantão, dormia, acordava no outro dia às 7, terminava de dar plantão, saía do plantão, voltava para casa. Cansativo, mas assim, visto que era a oportunidade que eu tinha, foi o que eu fiz por um tempo. Depois que decretou o home office, a gente teve aquela fase que a gente achava que a pandemia ia acabar em 2 meses. Não sei se vocês tiveram essa fase, mas eu super acreditei quando começou a pandemia e falaram, quarentena. E eu lembro de explicar para os meus pais que, não, quarentena não necessariamente é 40 dias. Mal sabia eu que eram 400 para mais. Mas nesse período de incertezas, eu me juntei com a Dani, que também é uma amiga minha que fez o trainee comigo, e a gente alugou um apartamento em São Paulo, que também foi uma das últimas coisas que eu fiz antes do mundo acabar. Assim, eu trabalhei uma semana na Folha, aluguei um apartamento, o mundo acabou. E então eu morei em São Paulo por momentos muito diferentes. Enquanto eu morava no hotel, tinha, as dificuldades que é se morar em um hotel que você não tem uma cozinha, por exemplo. Então, basicamente, você come delivery ou coisas que você consiga esquentar com água quente. E depois, agora, eu morei em São Paulo durante a pandemia, né? Então, eu basicamente vivo dentro de casa, saindo para ir ao supermercado e à farmácia quando dá. Por nada, Lucas. Eu adorei que várias pessoas também achavam que a Lei de Castro se chamava Lei de Castro. Alguém mais tem perguntas? Oi. Oi. Eu queria perguntar sobre as suas ambições, né? Você está na Folha faz um ano, trabalha com mídias sociais para complementar a pergunta do Lucas também, sobre as suas ambições para o futuro, se você quer continuar na Folha só que em alguma outra editoria, fazendo alguma outra coisa, como jornal impresso e etc. Quais são os seus planos daqui para frente? Me senti muito famosa com essa pergunta, sabe? Final de coletiva que fala, quais são os seus planos daqui para frente? Adorei. Obrigada, Nicole. Eu trabalho em um projeto muito específico dentro de mídias sociais, que é esse projeto do Web Stories, né? Eu acho que daqui a um tempo, por mais que eu goste muito de fazer isso, é um tipo de coisa que, como é pauta fria, chega um momento que você acha que você já fez tudo. Você já cobriu todos os assuntos que você poderia. E eu acho que renovar, talvez a pessoa que faça isso, faça bem para o próprio projeto. Por enquanto eu estou adorando ainda, mas acho que para o futuro pode ser uma coisa que eu enjoe. Eu gostaria de continuar, talvez entrar no dia a dia de mídias mesmo, porque geralmente eu faço só no plantão, então é uma coisa um pouco diferente do dia a dia, assim, bastidão, notícia, tá correndo CPI da Covid, esse tipo de coisa para fazer. E eu também gostaria de ter a experiência de trabalhar no jornal impresso. É que agora, exatamente, a gente não tem muito uma divisão do jornalismo digital para o jornalismo impresso. Acontece que algumas matérias que também vão para o impresso, às vezes elas vão para o impresso maior, com um tratamento diferente, às vezes tem um infográfico, esse tipo de coisa.
Mas repórter é repórter do digital, do impresso e de mais onde precisar, sabe? Gostaria também, às vezes surgir uma pauta ou outra, entra e daí eu trabalho tipo, um pouquinho mais na área de reportagem e de mídias sociais. Eu gostaria de trabalhar mais com reportagem e gostaria de terminar a minha dissertação, que eu acabei de entrar no mestrado, e um plano que eu tinha desde a graduação é, no futuro, me tornar professora. Então, o mestrado também vem nesse sentido de me formar professora para o futuro. Acho que é isso que vem por aí. Obrigada. Imagina. Tem mais pessoas perguntando aqui? Acho que por enquanto não tem mais ninguém, né, gente? Eu tô lendo aqui o chat, agora que eu vi que alguém postou um Viva a Tropa do Bolinho Caipira, e o Bolinho Caipira foi uma coisa que eu realmente senti muita falta quando eu fui para Minas Gerais. Nossa, Rebeca, O fala bom é não. que em São João tem o pastelzinho de angu, que não é exatamente um bolinho caipira, mas às vezes quando você tá tipo, com muita saudade de casa, assim, um pastelzinho de angu cumpre bem o papel. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Não fica tímido. Rebeca, eu queria saber como que funciona o regime de contratação na Folha. Vocês são CLT, MEI, uma coisa mais novos normais de contratação? Depende, Lara. Tem projetos que contratam CLT temporário, que daí você faz tipo, um contrato de um ano, 2 anos, e daí tipo, você trabalha esse período e depois acabou. Você pode ser que você continue como freela, como MEI. E tem pessoas que trabalham como MEI porque preferem. E tem também projetos que só contratam como MEI porque eles têm tipo, um tempo muito curto que não vale a pena para eles contratar CLT. Depende bastante do projeto. Eu fui CLT de março a março. Enquanto eu dava plantão, eu não era exatamente nada, eu era plantonista. Então, eu recebia a diária do plantão. Eu recebia, tipo, por fim de semana trabalhado, eu recebia a diária. E agora eu tomei. Mas não tem exatamente muito padrão. A diferença é que, tipo, geralmente quando você é CLT não temporário, daí você, tipo, tem um emprego garantido até alguém decidir que você não tem mais. Mas o temporário você tem o período ali estabelecido, que daí pode ser que renove, pode ser que se torne MEI, mas um padrão assim não tem não. Oi, Luana. Muito obrigada. Eu tenho sim vontade de retornar para o UFSJ. Eu, eu até brinco com os meus amigos que uma das coisas que mais me faz falta assim, é São João del Rei. Eu acho que a UFSJ é um ambiente muito agradável e amigável para professores que estão começando, e eu acho que a gente é realmente uma comunidade muito unida, assim, que dá para se sentir muito bem. E eu adoraria retribuir, tipo, tudo que a UFSJ me deu ensinando novos jornalistas UFSJers. A Rua das Fábricas, sim, Luciana. Adorei. Muito obrigada por compartilhar. Mais alguma pergunta? Mais alguém quer vender bolinho caipira no setor?
Parece que o microfone tá mutado. Não, só falei que tudo pra mim. Tudo. Uma pena que ninguém teve essa ideia na Sim. minha época. Absolutamente tudo pra mim. A maioria do pessoal que tá aqui é calouro, né? Acho que eu não conheço quase ninguém. Maioria. Mais alguma pergunta, gente? Bom, se ninguém mais tiver mais alguma pergunta, acho que a gente pode ir encerrando. Entendeu bastante essa conversa. Estou muito feliz. A gente está com 64 pessoas agora. Isso é um grande recorde, viu, gente? Baseado na história da semana acadêmica. Eu estou muito emocionada. Muito obrigada. Aqui, alguns dos meus colegas levantou a mão. Fica à vontade. Não aparece o nome, fui eu. Desculpa. Gente, boa noite, né? Acho que é a primeira vez que eu abro o microfone, mas antes da gente encerrar, eu só gostaria de chamar todo mundo aqui, principalmente os calouros, para a SEB de amanhã, que é basicamente uma reunião do DCE. Eu não sei se vocês viram o link que a gente estava circulando da entrevista que teve com o reitor hoje. E aí, enfim, a gente está numa situação muito crítica, assim, da universidade. A gente só está garantida a existência da universidade, entre aspas, a existência, até outubro. Então, assim, dentre várias outras problemáticas, e para a gente discutir isso, eu chamo vocês para a SEB de amanhã, e também vão ter outras organizações, aí a gente vai ver se faz uma assembleia do curso, então fiquem ligados, por favor, porque é muito importante que a gente se organize e mobilize, assim, sobre essa questão. Então é isso. Gente, também é importante avisar que tá rolando no canal do Seja UFSJ, uma acolhida de calouros feita pela PROEM e a SEACA. Ontem teve uma live também com o reitor e acho que uma psicóloga que estava muito interessante, tá no canal do YouTube também deles. E é interessante que vocês passem lá, deem uma olhadinha, se interem não só sobre o nosso curso, mas como a UFSJ como um todo. Eu vou aproveitar e chamar também para a recepção do DCE, que vai ser dia 28. Então fiquem ligados aí nas redes sociais. Estão cheios de eventos, gente. Fiquem atentos. Mais uma vez, muito obrigada a todo mundo que está participando, que ficou aqui com a gente até agora. Amanhã tem mais. Segue nosso Instagram para vocês conferirem a programação. Rebeca, muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui hoje. Você arrasou. Obrigada, gente. Eu adorei falar, me sentir de novo na madeirinha do setor. Não. Saudades. Saudades demais. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Boa noite a todo mundo. E amanhã tem mais. Beijos. Tchau, tchau, gente. Obrigada.